Diria o Maquiavel, né, mesmo que se tenha que fazer ações maléficas, né, deve se parecer bem aos olhos do público. Que o governante tem boas ações, né, é um governante virtuoso. O que eu acho interessante também, outro conselho do Maquiavel, é justamente prestar atenção aos exércitos. Né, e o Palpatine faz isso muito bem. E ele faz com que esse exército tenha também uma fidelidade muito grande a ele. Né. A Ordem 66 ela só acontece por conta daquele chip, né, que é implantado, né, na cabeça dos clones, né, que eles devam responder diretamente a ele. Se a gente vê nos clones ainda algum princípio, né, de individualidade, a gente vê aí quase que uma eliminação total da espontaneidade do pensamento através da ideologia, né, e da ação através do comportamento. A gente vê que a gente só conhece o fim quando ele tira aquela máscara dele. Né? Quando, a partir do choque do assassinato de outro Stormtrooper, né, ele tinge a máscara de sangue e ele retira o capacete. E é inclusive a primeira coisa que a Phasma diz pro Finn, né, é: você tirou o seu capacete, você não pode tirar. Então essa ideia da farda dos Stormtroopers, né, desse equipamento de proteção dos Stormtroopers, é também para conter a face, né, a individualidade, a pluralidade que tem na galáxia. Não tem individualidade. Né? Eles são sem rosto, né, são homogêneos, enquanto a gente vê a Aliança Rebelde, aí, como eu disse, né, com rostos descobertos. Qual que é o tema principal da mitologia do Star Wars, né? Eu diria que é a luta entre o bem e o mal. Né? Se a gente for converter isso em subvariações, também podemos pensar em natureza e tecnologia. Sim. Serenidade e raiva. Há uma crítica à ideia de progresso. Até na fala do Obi-Wan, né? O Vader, ele é mais máquina do que homem agora. Sim. Nessas falas, assim, nessas partes sutis, a gente não vê a sede de Coruscant. A gente vê o Império sempre no espaço, né? Em lugares que não são lugares de verdade, que são instalações, que são coisas artificiais. A esfera do poder ela se constitui, né, quando os cidadãos decidem fazer algo em comum, né, inclusive em muitos momentos contra algum, né, contra o tirano, contra o ditador, né, contra o líder totalitário. Né. A forma extrema do poder resume-se em todos contra um. Isso então seria o poder. E a extrema forma de violência é o um contra todos. Né. Isso eu acho muito interessante porque resume a filosofia Sith de alguma maneira. Né. A filosofia Sith, portanto, não é uma filosofia que ela prima pelo poder, ela prima pelo vigor. Né? E pelos meios de violência, que são justamente os meios de ampliação desse vigor. Isso a gente pode pensar, inclusive, num paralelo muito forte, né? Essa questão dos implementos de violência, né? Em relação aqui, nós. Né? A gente pode pensar na bomba atômica como algo que vai justamente aí a Estrela da Morte simbolizar. E no caso do Palpatine, a gente pode lembrar, né, em alguém que era a combinação das três grandes formas anteriores de violência do Palpatine, antes do Palpatine se tornar um imperador. Né? Se a gente lembrar, né, o Darth Maul era justamente um ser ressentido, né, aquele que nasceu através do ressentimento. Né? O Conde Dooku era um Jedi caído. Né? E o General Grievous era um ciborgue. Né? E o Anakin, né, que se tornou esse instrumento, né, final do Imperador Palpatine, né, temido por toda a galáxia, é a combinação desses três.